está aqui. Aleluia. Deus está aí onde você está. Deus está em todo lugar e por isso nós podemos cultuá-lo. Por isso, neste momento, nós podemos e devemos ouvir a palavra de Deus. Ele vem até nós. Isto é o culto. Deus vindo a nós com a sua boa vontade, com a sua palavra, para fortalecer a nossa fé, para melhorar cada vez mais a nossa ligação com Ele. E é a gente agradecendo a Ele por tudo isso. Iniciamos o nosso culto com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimada igreja, querido irmão, Deus vem a nós através da sua palavra. Sim, com certeza. Mas essa palavra, ela é lei e evangelho. A lei, ela nos mostra quem nós somos. Nos acusa. Nos mostra que diante de Deus nós estamos muito distantes. Somos inferiores. Nós pecamos e não conseguimos não pecar. E diariamente nós sentimos na nossa vida e vemos ao nosso redor o reflexo destes pecados. Pecado que foi passado de geração em geração. É uma herança que não queríamos, mas chegou até nós. Pecado cujo salário é a morte. E essa, cada vez mais, é refletida ao nosso redor. Mas Deus, da sua infinita bondade e misericórdia, diz que todo aquele que confessa o seu pecado verdadeiramente, recebe perdão. E é isso que nós iremos fazer neste momento. Convido você para que se concentre em oração para confessarmos o nosso pecado a Deus. Bondoso Deus e Pai, te agradecemos pela bênção e pela oportunidade de orarmos a Ti. E nesta oração pedimos perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas fraquezas, perdão por não colocarmos a Tua vontade em primeiro lugar em todos os momentos da nossa vida. Perdão por não fazer a Tua vontade e não obedecer a Tua lei como deveríamos. Somos fracos e pecadores e distantes de Ti. Venha a nós, Deus. Venha o Teu reino. Traga-nos a paz. Nós clamamos por meio de Jesus que possamos ter e obter o perdão e a paz para a nossa vida. Te suplicamos, tenha misericórdia de nós, hoje e sempre. Amém. A maravilhosa graça de Deus foi revelada em Jesus na cruz. E por isso, por Jesus, pelos méritos deles, todos os nossos pecados foram crucificados com Ele. E assim, Ele pagou com o seu sangue para que nós tivéssemos perdão. Eu, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, te anuncio a maravilhosa graça de Deus, que por Jesus os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique na paz do nosso Senhor. Querido irmão, vamos para as leituras bíblicas do dia de hoje. A primeira leitura é do Salmo 125. Salmo 125, onde está escrito: Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonaram os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Palavras do nosso Deus. O texto do Santo Evangelho, então, o segundo texto do dia, pode ser encontrado nas nossas Bíblias. Estou fazendo a leitura na nova linguagem
Nova Tradução, na linguagem de hoje, pode ser encontrada em Mateus 13, do versículo 44 até o versículo 46. Mateus 13, 44 a 46. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. Palavras do nosso Senhor Jesus. Nós, neste momento, vamos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em nome de Jesus, amém. Quanto que custa um lugar no reino dos céus?
Qual é o preço de um lugarzinho lá na eternidade, um lugarzinho lá com Jesus? Quanto será que está custando? Será que realmente dá para comprar? Ao longo dessa história, essa foi uma pergunta feita por muitos e muitos, ao longo da igreja cristã e repetidas por várias e várias vezes. E não é de hoje que há abusos em relação a isso. Vocês, por exemplo, já ouviram falar a respeito de Lutero e todo o seu trabalho, todos os seus escritos a respeito da indulgência. A indulgência nada mais era, e ainda, por vezes, é a forma como a igreja romana tentava vender um pedacinho do reino dos céus naquela época. Mas o reino dos céus está à venda? Ainda hoje há propostas como essas. Compre o seu lugar no céu, reserve lá a sua morada, parcele com 100 e tantas parcelas para conquistar e ter seu espacinho reservado. Será? O reino dos céus é algo muito maior e inestimável. Assim como um tesouro. Sim, um tesouro. E as parábolas de hoje vão nos auxiliar a compreender um pouco mais sobre esse tesouro. Jesus nos conta que um homem estava procurando e encontrou num terreno um tesouro. Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha para comprar este campo. Ele ficou muito feliz, foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Também conta a segunda parábola de que a pessoa lá negociava as boas pérolas, e quando ela encontra uma pérola de grandíssimo valor, ela vende tudo e compra aquela pérola. São parábolas curtas, mas com grandes ensinamentos e verdade a respeito dos céus, a respeito do reino de Deus. Olhando rapidamente, até podemos interpretar que ele estava comprando o reino dos céus, que era do esforço dele. E aí, a nossa primeira pergunta, a gente poderia responder, não, o reino dos céus está à venda, ele foi lá, vendeu tudo e comprou. Só que se a gente olhar dessa maneira, olharmos assim rapidamente, nós estamos enganados. Na verdade, o reino dos céus é o próprio tesouro dito ali. É a própria pérola preciosa. Em ambas as parábolas, Jesus reforça uma verdade. As posses terrenas não podem ser comparadas ao imenso valor e custo do reino dos céus. Não devemos pensar que os detalhes dessas parábolas indiquem que alguém possa comprar a sua entrada no reino de Deus ao sacrificar os seus bens. Que na verdade é ele quem está fazendo o sacrifício, que é aquele homem que ao vender tudo, que ele comprou aquele terreno e então ele sim faz parte. Não, as parábolas elas são comparações. E elas nos servem para auxiliar a compreender algo que é incompreensível. É como tentar colocar um oceano dentro do balde. Assim é tentar entender o reino de Deus. Ele é muito maior do que a nossa mente. Muito maior do que o nosso raciocínio. Então Jesus se utiliza de parábolas para que assim nós possamos compreender. E aí está. O reino dos céus é um tesouro tão precioso, a ponto de que vale a pena para aquele homem vender tudo por causa daquele tesouro. Vender tudo por causa daquela grande pérola. Essa é a comparação. Vale todo o investimento em relação ao reino dos céus. Não podemos nos enganar com uma verdade bíblica de que nós herdamos o reino por graça. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos deixar essa verdade tão absoluta ser corrompida com quem acha que pode comprar o reino dos céus. Quem acha que pode pagar por um lugarzinho lá. Nós sabemos que não. Por graça,
por meio da fé em Cristo, Ele pagou o preço. Ele pagou com o seu precioso sangue e assim nos redimiu. O valor inestimável do tesouro do reino dos céus não pode ser pago por nós. Não pode. Mas a maneira como nós vivemos com esse tesouro, a maneira como nós vivemos com esse presente, indica o quanto nós valorizamos isso. Como é a nossa resposta diante do amor de Deus para nós. E talvez seja esse o ponto que nós devemos olhar para essas parábolas. O reino de Deus é como, de tal forma, o tesouro é tão precioso. A salvação ela é tão preciosa para nós que vale todo o investimento. Vale fazer tudo para que nós não o percamos. Assim como aquele homem vendeu tudo para ter aquele terreno. Então, se a gente for olhar hoje, em relação ao mercado financeiro e investimentos, este é um investimento de que vale a pena. E aqui, a gente não está falando necessariamente da questão financeira. Lembre-se, parábolas são comparações. Jesus aqui não está falando necessariamente para você vender todas as coisas e comprar um terreno e então fundar uma igreja. Não, não é isso. É um investimento de vida. É um investimento de fé. É investir verdadeiramente na graça de Deus que nos transforma. É valorizar esse tesouro precioso que nós temos através da fé. Assim como por aí afora, no mercado imobiliário, é um investimento seguro, comprar uma casinha para fazer um aluguel ou algo assim, comprar um terreno. A gente tem ouvido, por exemplo, aqui na cidade de Vila Rica, proposta de um terreno novo que está saindo para comprar um lote. Esse é um investimento seguro, comprar imóvel. Mas investimento mais seguro ainda é colocar as nossas forças e dedicar a nossa vida ao verdadeiro tesouro, ao verdadeiro presente de Deus. O melhor investimento é no reino de Deus, no reino dos céus. E nós podemos e fazemos isso toda vez que nós abrimos a palavra, toda vez que nós ouvimos Deus falar conosco através da mensagem, através dos seus pregadores, através de devoções diárias. Aí nós valorizamos, aí nós estamos parando tudo, estamos vendendo tudo, como nos conta as parábolas, para valorizar o tesouro precioso. O tesouro que herdamos por fé. Irmãos e irmãs, haverá sim propostas, haverá sim outras grandes coisas que vão querer nos tirar esse tesouro. Que vão nos fazer pensar que não é o que nós temos de mais importante. De que o reino do céu pode ser secundário. Que eu posso deixar isso depois, para quando eu estiver mais velho. Não. É o tesouro mais precioso. Assim como aquele homem parou tudo o que estava fazendo, ficou alegre a encontrar o tesouro, vendeu tudo e reservou aquele lugar. Assim deve ser a nossa vida em relação a esse tesouro precioso de Deus dado por nós. É desde hoje se alegrar, dar graças a Deus por esse presente maravilhoso. É saber que nós não fizemos nada, mas ganhamos isso. E o que nos cabe fazer é viver, aproveitar, falar deste amor, crescer na fé e no conhecimento verdadeiro de Deus. Esse tesouro é precioso. Ele nos muda. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino dos céus. Assim é o reino que nós pedimos no Pai Nosso, para que Ele venha até nós. E Ele já vem. Jesus já se faz presente. No início deste culto nós cantamos: Deus está aqui, aleluia. E Deus realmente está aqui, está na tua vida. Todos os dias Deus se faz presente. Todos os dias o tesouro do reino dos céus te modifica e te dá uma possibilidade de recomeçar, te dá perdão e paz com Deus.
Que tesouro mais precioso que se pode ter. Porque ainda se tudo vai mal, ainda que todas as nossas coisas desmoronem, ainda que tudo dê errado, o tesouro inestimável do reino dos céus se faz presente, do reino de Deus. E nós temos, assim, a plena certeza de que pela fé em Jesus, pelos méritos de Cristo, o tesouro eterno, o tesouro da salvação está reservado. Porque no batismo, o nosso nome foi escrito no livro da Bíblia. Nós fazemos parte do reino de Deus, já. Não de maneira completa, mas o faremos. Busquemos primeiro o reino de Deus e todas, sim, todas as outras coisas são e serão acrescentadas. Viva esse amor, viva essa paz, viva esse reino que só Jesus pode dar. Que tesouro inestimável, que maravilhosa graça de Deus. Amém. Querido irmão, querida irmã, convido você para que junto oremos a Deus. Oremos a esse Deus tão bondoso e misericordioso que está completamente disposto a nos ouvir. Ele mesmo fala que nós devemos orar sem cessar. Façamos isso neste momento. Bondoso Deus e Pai, Senhor de todos e de tudo, primeiramente queremos te agradecer. Agradecer por ser esse Deus tão bondoso e zeloso, por ser um Deus misericordioso, um Deus que nos ama a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer e padecer por nós. Um Deus que nos ama, que nos dá um tesouro inestimável, um tesouro incontável, que é a salvação. Nós não merecíamos, mas assim tu nos dás. Herdamos este tesouro pela fé, por causa dos méritos de Jesus na cruz. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado, Deus, pela sua manifestação diária em nossas vidas. Todas as bênçãos, todas as coisas boas. Também queremos te agradecer, Deus, inclusive pelas coisas não tão boas assim. Porque estas nos ajudam a compreender o quão necessitamos de Ti, o quão frágeis somos. Obrigado, Pai,
pelo perdão. Obrigado por nos fazer teus filhos, filhos teus dispostos a te seguir. Bondoso Deus, continue olhando para cada um de nós. Olhe para a nossa fé, para que não fraquejemos no nosso andar. E para que quando isso aconteça, o Senhor provenha a força, o Senhor nos dê força para continuarmos firmes em Ti. As tentações vêm, elas nos querem afastar de Ti, querem nos tirar esse tesouro que é a salvação de graça e pela graça. Mas ajude-nos a olhar para a Tua palavra, olhar para a verdade que liberta. Bondoso Deus, te agradecemos também por quem fez aniversário. Tem alguns aniversariantes que fizeram na nossa paróquia, tanto em Vila Rica quanto em Santa Cruz do Xingu. O Senhor bem sabe quem são. Continue os abençoando e guardando sob os teus braços de amor. Bondoso Deus, abençoe então esta nossa paróquia. Abençoe as cidades de Vila Rica e de Santa Cruz do Xingu. Abençoe a congregação lá de Santa Cruz do Xingu, para que continue crescendo, continue firme, bem como as comunidades aqui de Vila Rica. Para que a Tua palavra continue sendo ensinada e para que nesses momentos onde nós não estamos tendo o culto no templo, a fé não seja abalada e continue sempre o foco em Ti. Abençoe-nos, Senhor, em todas as nossas atividades, abençoe as nossas famílias, os nossos lares, para que mal algum possa nos afastar de Ti. Tudo nós pedimos por meio de Jesus e através dele, que reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Oramos em conjunto o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fique na paz do nosso Senhor. Concluímos por aqui mais um culto, mas sem antes os despedir com a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Antes de finalizar este vídeo, este culto online, fique então com a última canção. Que Deus abençoe a tua vida hoje e para sempre.